Olá, amigos e amigas que acompanham a Rede Previdência. Vamos a mais um Radar Previdenciário. Hoje vamos falar sobre o valor das contribuições dos contribuintes individuais e dos contribuintes facultativos para o ano de 2021. No vídeo passado, que publicamos na semana passada, eu abordei exatamente o ponto sobre os reajustes, os principais reajustes, previdenciários para 2021. E lá eu cheguei também a falar sobre as contribuições, o reajuste nas contribuições dos segurados empregados, empregados domésticos e também dos segurados avulsos, né? Mas aí ficou de fora, a contribuição do segurado individual e também do segurado facultativo. E durante a semana recebi alguns comentários, algumas perguntas de alunos e de colegas. E aí, professor, o que foi que houve? O senhor não falou lá no vídeo sobre as contribuições para 2021 dos contribuintes individuais e dos contribuintes facultativos. Então, eu resolvi gravar esse vídeo de hoje exatamente com essas contribuições, falando sobre essas contribuições, complementando então o vídeo da semana passada, ok? Então vamos lá. Quem são os contribuintes individuais e os contribuintes facultativos? Nós sabemos que a Previdência ela classifica contribuintes como obrigatórios e contribuintes como facultativos. Em regra, são obrigatórios aqueles que exercem atividade remunerada. E aqueles que não exercem atividade remunerada, mas que querem contribuir com a Previdência, são chamados de facultativos, ok? Então, lá no artigo 11, inciso 5, dentre os obrigatórios, nós temos os contribuintes individuais. Quais são os obrigatórios? O empregado, empregado doméstico, avulso, segurado especial e contribuinte individual. Lá no inciso 5 do artigo 11 da Lei de Benefício, a Lei 8.213, nós temos essa categoria dos contribuintes individuais. Então, por exclusão, quem não for contribuinte empregado, empregado doméstico, avulso ou segurado especial, será necessariamente contribuinte individual, caso venha aí a ser classificado como segurado obrigatório por exercer uma atividade remunerada. Ok, pessoal? Então, aí vários profissionais se enquadram nessa categoria de contribuintes individuais, São aqueles, geralmente, que exercem atividade por conta própria, ok? E os contribuintes facultativos, como eu falei, são aqueles em que não precisam contribuir para a Previdência porque não exercem atividade remunerada de vínculo obrigatório, mas querendo facultativamente poderão contribuir. É o que prevê o artigo 13 da Lei de Benefício, da Lei 8.213. E então, o que é que mudou para os contribuintes individuais e os contribuintes facultativos em 2021, para o ano de 2021? Bom, as alíquotas continuam as mesmas, Nós temos uma regra, que é a alíquota de 20%, tanto para contribuinte individual quanto para contribuinte facultativo, e temos algumas exceções com alíquotas de 11% e de 5% para essas categorias, essas espécies de segurados. Para 2021, então, quais foram as mudanças? Não foram nas alíquotas como eu informei, as alíquotas continuam as mesmas. O que mudou são os valores em reais, Por quê? Porque houve um aumento, como eu falei no vídeo passado, do piso da Previdência, ou seja, o aumento do salário mínimo, o piso da Previdência do salário de contribuição é o salário mínimo, então houve um aumento para R$ 1.100 e também houve um aumento do teto do salário de contribuição, que é o teto da Previdência de R$ 6.433,57. Então, aumentando o piso, aumentando o teto, os valores em reais, embora as alíquotas continuam as mesmas, mas os valores em reais sofrem aí alterações, ok? Então, nós vamos analisar aqui um por um cada caso de contribuinte individual e cada caso de contribuinte facultativo.
para o contribuinte individual do Código 1007, que são os contribuintes individuais que prestam serviço para pessoas físicas, né? A alíquota é a regra, 20% sobre o salário de contribuição desses segurados. E o salário de contribuição pode variar aí do piso da Previdência, R$ 1.100, até o teto da Previdência, R$ 6.433,57. Então, nós vamos ter valores em reais de R$ 220 até R$ 1.286,71 para esses contribuintes individuais do Código 1007, que contribui com 20%, ok? Contribuintes individuais do Código 1120, que são aqueles que prestam serviços para pessoas jurídicas. Nesse caso, esses daí sofrerão a retenção por parte da empresa, né, da pessoa jurídica, de uma alíquota de 11% incidente sobre o salário de contribuição. E esse salário de contribuição também pode variar do piso da Previdência até o teto da Previdência, ok? E em valores reais ficariam, então, R$ 121 a partir de R$ 121 até R$ 707,69. Contribuintes individuais ainda, do Código 1163, que são aqueles que prestam serviços para a pessoa física, mas que optaram pela chamada alíquota reduzida. Alíquota reduzida. Aí já entra a primeira exceção, né? Aquela alíquota de 20%. Então, aqui na alíquota reduzida, para esses contribuintes individuais, haverá aí a incidência de uma alíquota de 11% sobre o salário mínimo. Veja, não é sobre o salário de contribuição, considerando do piso ao teto. Não, aqui é 11% sobre o salário mínimo. Para esses contribuintes individuais do Código 1163, que prestam serviço à pessoa física e foram optantes aí, né, da chamada alíquota reduzida. O que é que implica aqui nesse caso? Pagam a alíquota reduzida de 11% sobre o salário mínimo? Sim, que dá R$ 121. R$ 121, ótimo. Porém, a cobertura previdenciária não será integral, será parcial. O que é que acontece aqui, professor? O que é que diminui? Não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, não vai poder aí utilizar-se do Instituto da Contagem Recíproca e os benefícios, obviamente, serão limitados ao salário mínimo, ok? Então, nesse caso aqui, não temos aí aquela chamada cobertura previdenciária integral, porque houve aí a opção por uma alíquota reduzida de 11% sobre o salário mínimo, ou seja, R$ 121, ok? Temos ainda o contribuinte individual MEI, que é o microempreendedor individual, né? O MEI, ele tem uma alíquota ainda menor. A alíquota do contribuinte individual MEI é de 5% sobre o valor do salário mínimo, que dá exatamente R$ 55. R$ 55. Se ele presta serviço, vai haver aí um aumento de R$ 5 de ISS, subindo então para R$ 60. E se ele exerce atividade de comércio e indústria, aumenta mais R$ 1 e vai aí ter um valor de contribuição de R$ 56. Nesse caso do contribuinte individual MEI, também vai haver a cobertura previdenciária parcial, ou seja, ele não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, não vai poder se utilizar do Instituto da Contagem Recíproca e também os benefícios serão limitados ao valor do salário mínimo. Lembrando que, tanto no caso anterior, do de 11%, quanto desse aqui do MEI, né, de 5%, obviamente que se eles complementarem a contribuição para atingir o valor da regra, né, que é de 20%, obviamente que eles terão sim a cobertura previdenciária integral. A legislação faculta para os contribuintes individuais que optam pela contribuição reduzida, né, e também pelo MEI, caso eles queiram complementar para 20%, eles poderiam então usufruir da cobertura previdenciária integral. Tranquilo? Então vamos aqui, encerrado as situações do contribuinte individual, vamos aqui agora à
situação do contribuinte facultativo. Os contribuintes facultativos, o primeiro deles segue a regra da alíquota de 20% sobre o valor que ele declara, né, do valor declarado, que vai aí entre o piso e o teto, que seria esse aqui a regra de 20%, o contribuinte facultativo do Código 1406. E a contribuição em valores em reais ficaria entre R$ 220 até R$ 1.286,71, a depender do valor do piso, né, começando pelo piso até o teto do salário de contribuição. Nesse caso aqui, até o teto do valor que ele declarar, que é exatamente o teto da Previdência. Tranquilo? Então, 20% que dá esses valores em reais. Também temos o contribuinte facultativo do Código 1473, que é o optante pela contribuição reduzida. Esse aí optou por contribuir numa alíquota de 11% sobre o salário mínimo, ok? Não é 20% sobre o valor declarado entre piso e teto, não. Esse primeiro caso é a regra. Aqui é uma exceção, o contribuinte facultativo do Código 1473, aquele que fez a opção pela contribuição reduzida de 11% sobre o salário mínimo, que dá exatamente R$ 121. Porém, mais uma vez, assim como o contribuinte individual, aqui nesse contribuinte facultativo, ele também terá uma cobertura previdenciária parcial, sem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, sem poder utilizar-se da contagem recíproca e com benefícios limitados ao salário mínimo, ok? Obviamente que se ele completa as contribuições, terá aí uma cobertura integral. E por fim, o contribuinte facultativo do Código 1830. O do Código 1830 é o chamado contribuinte facultativo de baixa renda, que pode ser o dono ou a dona de casa, né, sem renda própria, que estejam aí inscritos, né, no CadÚnico, ou seja, que pertençam à família cuja renda familiar, né, não supere, não ultrapasse 2 salários mínimos. Então, esses contribuintes facultativos, chamados de baixa renda, né, eles vão contribuir com a alíquota de 5% apenas, que dá exatamente R$ 55, mas também terão uma cobertura previdenciária parcial, não será integral. Não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, sem contagem recíproca e com benefícios limitados ao mínimo, ao valor do salário mínimo. Lembrando que tanto os contribuintes individuais que prestam serviço à pessoa física, quanto os contribuintes facultativos, eles são responsáveis por recolher a sua contribuição, ou seja, por iniciativa própria. Eles é que têm que recolher a sua contribuição, né? E isso deve ser feito até o dia 15 do mês subsequente ao mês da competência. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Até o próximo Radar Previdenciário e um forte abraço para todos vocês.